primeiro milhão com quantos anos? Olha, foi em 2016, né? Então a gente pode colocar aqui, eu tô com 35, foi até um pouco tarde, né? Tinha 28, 29 ali, por aí. 28, foi quando eu bati também, 28, eu sou mais velho, 29. né? Exato, exato. E, cara, esse primeiro milhão, ele veio da onde? Qual que foi a fonte de receita que tu tinha? Foram aí, né, as remunerações da Petrobras, mas também o começo das vendas de milhas e os investimentos no mercado financeiro e até mesmo, diria que imobiliário, que eu usei FGTS para comprar imóvel. Então, todo esse conjunto, quando eu tive a consciência, né, que basicamente eu tive essa consciência, eu demorei para ter essa consciência, fui um pouco tarde nisso, né, em 2013, 14, e aí eu comecei a me reorganizar, estudar muito sobre tanto a parte de mídias como a parte de investimentos normais, e em 2016 eu consegui chegar nessa marca. Show de bola, show de bola. E cara, é um negócio que, assim, a ideia desse podcast surgiu, ou quando eu estava pensando no formato desse podcast, eu queria trazer pessoas que têm histórias diferentes, né? Porque no marketing digital, querendo ou não, a gente vê muita gente, assim como eu, que, deu um boom e estourou e bateu o primeiro milhão, né? Claro que esse boom, no meu caso, levou 7 anos de trabalho, mas depois de 1 ano e meio a gente trabalhando junto, eu já estava com 1 milhão na PF. E muita gente no marketing digital é assim. Não foi o teu caso, né? Então, o que eu queria saber, assim, tu falou que nasceu em Belém. Eu, claro, já sei toda a tua história, né? Não, tem que contar pra galera. Exato. Mas conta um pouco pra galera que tá vendo, para mostrar que, assim, não existe apenas um caminho, né? Não é só marketing digital. Tu nasceu em Belém, e aí como é que foi, como é que se desenrolou a tua história profissional? A minha história profissional, ela vem muito assim, eu sou filho de um pai engenheiro, uma mãe médica. Medicina eu sabia que eu não queria seguir porque não é a minha praia, né? Eu sou um cara de exatas, eu sempre gostei muito de matemática, física e química e eu resolvi unir esse gosto pelas ciências exatas com algo que me remunerasse bem. Então, logo de cara, eu já sabia que eu, embora gostasse de ensinar, assim, de poder ensinar matemática, física, eu sabia que o professor não é uma profissão, né? O ensino, né, não é uma profissão tão bem remunerada no Brasil. Você tem a limitação. Hoje eu ensino, mas é na internet, né? A internet. O professor a gente vai chegar, a gente vai chegar lá. 2022. A gente vai chegar lá. E aí eu falei, cara, licenciatura não dá, não vai. Então assim, eu preciso ir para engenharia. E engenharia no estado que eu nasci, né, no Pará, não é também o mais forte, digamos assim. Preciso fazer engenharia onde estão aí as empresas, onde está aí a indústria. Então, eu já queria sair da minha cidade e dentre as opções que eu fui buscando, eu acabei indo para a USP, né, Universidade de São Paulo, no interior, São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos, para cursar Engenharia Elétrica, onde eu fiquei 5 anos lá na universidade, tive um intercâmbiozinho naqueles work and travel para você morar nos Estados Unidos trabalhar, mas essa era a minha mentalidade com base naquilo que eu tinha disponível no começo. Não era boom de internet como é hoje. Eu basicamente queria, cara, preciso fazer o que eu gosto e que dê dinheiro. Gostar e dar dinheiro. Somente dar dinheiro, como era o caso da medicina, não era suficiente. E com meus 14, 15 anos, eu já tinha essa consciência. E aí, formei na universidade, e aí eu me deparei com outro dilema. Tinha um diploma da Universidade de São Paulo, tinha aí um bom currículo, né? Falava inglês, tudo. E aí eu comecei a ver que eu gostava muito de viajar, inclusive gostava tanto de viajar para outros lugares, como também de voltar para a minha cidade para ver meus pais. Na época, meus pais moravam em Belém, hoje minha mãe mora em São Paulo, meu pai continua em Belém. E aí eu percebi que 30 dias de férias por ano eram muito pouco para eu poder viajar o mundo e ainda voltar para casa trabalhando de trainee no Itaú, tá? Essa é uma parte da história, né? Eu passei no trainee do Itaú, processo de 33 mil candidatos para 80 vagas e deu certo. E eu vi que não era bem isso que eu queria, até que numa conversa eu descobri, né? Naquela época não tinha como tem hoje, tá, pessoal? Que é negócio de nômade digital, era falando de 2010. E aí, um amigo meu tinha o seu irmão trabalhando na Petrobras, num esquema de plataforma de petróleo. Aí eu falei, aquele que trabalha 14, 15, 15, ele não, são 14 dias trabalhados e 21 de folga, 21 dias livres. Aquilo brilhou meus olhos de um jeito, eu falei, gostei. É isso que eu quero. Até porque, naquela época, na minha cabeça, só podia
ter tanto tempo livre assim, né? Ou pelo menos poder morar em qualquer lugar, quem gostava muito de programação. Era só o programador que eu tinha como visualização de uma profissão que não dependesse da sua posição geográfica, de onde quer que você estivesse. Aí eu falei, cara, beleza, pode ser o trabalho que for, até se for para varrer chão ali, 14 dias para eu poder ter meus 21 para poder viajar para onde eu quiser, eu topo. E aí eu entrei na Petrobras e comecei a trabalhar 14 dias numa plataforma de petróleo na Amazônia, tá? Depois de morar um tempo em Salvador, é verdade, porque a Petrobras tem esse curso. E comecei a trabalhar na Amazônia e viajar pelo mundo. E isso foi para mim muito gratificante, foi uma realização, tinha até uma meta, não tinha meta do milhão, tá? Tô aqui num podcast de milionário, mas a minha meta era de de visitar 30 países até os 30 anos. Exagerei, com 24 já tinha batido. Bateu fácil. Mas essa foi a minha criação, né? Foi só depois, em 2013, 14, que eu sempre tive, isso é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, a necessidade de sempre evoluir, de sempre ter aquela ambição de sempre buscar o próximo passo. Se tá tudo muito confortável, é porque alguma coisa tá errada.